A paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal onde a gente não tá num cenário. Eu tô dentro do meu carro aqui na hora do almoço e quero falar com vocês a respeito da presença de Deus, da perca da presença de Deus, né? Eu essa semana, no culto no lar lá na minha família, eu falei exatamente sobre esse tema, onde no Salmo 51, no versículo 11, Davi fala, né? Não afaste de mim, né, a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, né? E aquilo que Davi falou é reflexo da punição que ele teve de Deus, né? Ele pecou com Batseba, Natan deu a profecia, então ali ele é o clamor dele, é o arrependimento dele. E nós vemos na história de Davi que ele passou e não teve como reverter, porque foi Deus que fez tudo aquilo acontecer. Deus, a palavra de Deus não voltou atrás e Davi não podia fazer nada, né, quanto aquilo. Então Davi sabia que ia perder. Mas uma coisa que deu para perceber é que Davi sentiu a perca, porém ele teve que aceitar aquela perca, né? Ele não questionou hora nenhuma quando Deus falou o que ia acontecer com ele. Mas uma coisa Davi questionou, que é o que fez a gente refletir lá em casa. Porque ele falou: não retires de mim o teu Espírito Santo, né? Não afasta dele a presença de Deus. Olha a preocupação de Davi. Não que ele não se preocupava com os filhos dele, o que aconteceu com os filhos dele, e com a casa dele, que ficou uma terrível situação, mas ele se preocupava de perder a presença de Deus. A presença de Deus para Davi era mais importante do que tudo. Tanto que ele finaliza e fala: torna a trazer em mim a alegria da salvação. A salvação era a preocupação de Davi, meus irmãos. E um texto que casa com isso, que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ou essa afirmação meio equivocada, é que quando Jesus estava no Getsemane e foi orar, né? Muitos dizem que Jesus estava com medo daquilo que ele ia enfrentar, né? Ou Jesus estava pensando em voltar atrás no plano de salvação de Deus. E a gente vê que ele ora ali 3 vezes. Vamos falar de Mateus. Lucas ainda tem mais coisas ainda, mas em Mateus ele fala que Jesus foi orar 3 vezes, chorou, a alma dele estava triste até a morte, segundo ele fala. Mas ali, meus irmãos, hora nenhuma também Jesus questionava o que ele ia passar na cruz. Se você pegar daquela parte até a hora da crucificação, Jesus ele, né, orou ali, chorou, e dali até a crucificação aconteceu o que? Ele foi pego, foi surrado, né, quando Judas o traiu ali. Depois ele chegou a ser levado a Pilatos, que questionou ele se ele era inocente ou não, o que ele era. Ele não abriu a boca hora nenhuma. Dali ele foi levado lá pro pátio onde os romanos escarneceram, bateram nele, cuspiram nele. Ele também não questionou. Momentos antes também dali ele foi diante do povo, né? E o povo escolheu Barrabás, soltar Barrabás e prender e crucificar Jesus. Jesus também não questionou nada, nada. Então ele foi até a cruz ali sem questionar o que ele estava passando, toda a situação que ele estava passando. A única coisa que Jesus questionou na cruz foi aquela passagem onde ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então ali naquela oração de Jesus em Getsemane, ele sabia que a presença de Deus tinha que sair dele naquele momento. Porque todo o que Deus via em Cristo ali naquele momento não era o seu filho unigênito. Ele via os nossos pecados. Ali Jesus levou todos os nossos pecados sobre ele. Então Jesus sabia que aquilo era inevitável, né? Isso ia acontecer, mas o que ele sentiu que ia perder era a presença de Deus. Então foi isso que Jesus questionou. E você pega Davi e ele questiona a mesma coisa: por favor, não retires de mim a tua presença. Me dá a alegria da salvação.
Incrível essa passagem, irmãos. Eu É isso, é isso. A presença de Deus tem que ser o nosso tópico, o nosso anel, o nosso desejo. É, tudo na nossa vida vai acontecer, coisas boas, coisas ruins, mas a presença de Deus ela tem que se fazer na nossa vida. A gente precisa querer essa presença de Deus, porque se caso a gente ficar, né, sem ninguém nas nossas vidas, o que iremos fazer? Vamos voltar para o mundão, vamos cair nos nossos pecados e deleites? A preocupação de Davi não era ter perdido, por mais que ele é consequência do pecado dele, mas a preocupação dele era perder a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Perder aquela alegria da salvação, aquela alegria de tipo assim, meu, eu errei, eu pequei, mas será que eu vou ser salvo? Davi estava pedindo para Deus, não retires de mim isso. Jesus, por favor, meu Deus, se possível, eu posso passar pela cruz, mas esteja lá comigo, não retires da tua presença. Foi incrível. A gente aprende que a presença é a presença de Deus que a gente precisa ter, porque Deus está conosco, Ele vai estar com a gente em todos os momentos. O que não podemos perder é a certeza da salvação, é a alegria da salvação, é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. E eu quero estar deixando esse vídeo aqui, meus irmãos, porque foi o que eu falei para minha família. Eu falei, olha, a gente está aqui passageiro, nossa vida é curta, coisas pode acontecer conosco hoje mesmo e aí, né? O que é mais forte na presença de vocês? É eu? É você? É minha esposa? É meu filho? É vocês que são a minha razão de viver? Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês, que a nossa razão de viver é Cristo. A presença dele na nossa vida é o mais importante. Então fica com essa mensagem de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Pode ver os textos em Salmo 51, né? Quando Davi faz a oração ali, ele se arrepende. Mateus 26, quando Jesus estava no Getsemane, e Mateus 27, onde ele é crucificado ali, e ele fala aquela palavra, né? E que Deus o abandonou, né? Desamparou. Então, assim, é isso, é isso. Aquela passagem nos ensina que a presença de Deus não pode se afastar de nós. A gente não pode aceitar isso. Falar, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Não se afaste de mim a tua presença. Não se retire de mim o teu espírito. Não, não me deixa perder a alegria da salvação. Mesmo que os meus pecados e meus erros estejam ao meu lado, me ajuda. É essa a oração que Davi fazia. É essa a oração que Jesus estava querendo passar para nós ali. Não que ele tinha medo, ele sabia o que ele ia sofrer, mas a presença de Deus ia ter que se afastar dele um pouco ali. Era o clamor de Jesus, a alma dele sentiu ali a falta da presença de Deus. Então é isso, meus irmãos. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Que Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor seja o nosso foco, o nosso desejo, a nossa busca intensamente. É o que eu mais quero para minha vida. É o que eu desejo para a vida de vocês. Amém? Um abraço a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de você e da sua família. Um abraço.